Olá, hoje nós teremos o prazer de conversar com o professor Celso Vasconcelos. O professor Vasconcelos é doutor em Educação pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo e escritor de vários trabalhos, entre eles Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico, que vai ser o nosso assunto de hoje. Professor, primeiramente, muito obrigado por o senhor nos conceder essa entrevista. Professor Celso, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber é por onde que se deve começar um bom planejamento do professor? A rigor, o começo não tem muita importância. O que é importante é que exista uma articulação entre as três dimensões nucleares do planejamento, que é a realidade, finalidade e plano de ação. O plano de ação, que é aquilo que vai guiar a ação do professor, eu costumo dizer que ele deve ser filho, fruto da tensão entre a realidade e a finalidade. Então, a rigor, se você começa analisando a realidade ou projetando a finalidade, não tem problema, né? Você pode começar por um ou por outro. O que importa é que você contemple essas três dimensões de maneira articulada. Porque, às vezes, a gente observa isso. Existe até no plano do professor, muitas vezes a própria realidade não aparece. É comum você ter assim, por exemplo, você tem lá a finalidade, os objetivos, e depois já vem as mediações, o plano de ação, né? Conteúdo, metodologia, avaliação, mas muitas vezes você não tem a realidade, que eu acho que é um elemento que falta. Esse é um aspecto delicado, porque o professor, que é um professor sério, não importa, como eu disse, por onde ele começa. A rigor mesmo, rigoríssimo, ele pode até começar pelo plano de ação. Entendi. Por exemplo, tem alguma coisa que ele faz, digamos que ele é professor de ciências e tem a feirinha de ciências que ele faz, e que ele prepara na sala de aula, depois, que é uma coisa que ele sente que dá certo. A prática dele revela que dá certo. Isso ele já faz há vários anos. Ele não refletiu ainda mais profundamente que objetivo atinge e nem que realidade corresponde, ela satisfaz uma necessidade da realidade. Mas ele sabe que dá certo. Então ele pode começar colocando no plano de ação, feira, né, feirinha de ciências, tal. Agora, normalmente não é assim. Normalmente, ou ele começa trazendo alguns elementos da realidade, quem são esses alunos, qual o percurso que eles têm. Um diagnóstico. Um diagnóstico, né, e elementos básicos assim, da realidade. E, em seguida, ele estabelece os objetivos, né, as finalidades gerais e específicas, e a partir, então, desse confronto, dessa realidade e dessa finalidade, bom, então o que seria importante eu trabalhar? Um ponto que costuma confundir aí é assim, digamos, eu estou assumindo uma matéria, eu vou assumir matemática no 6º ano, né? O que eu faço com aquele conteúdo que normalmente se trabalha no 6º ano em matemática? Ele entraria onde? Ele entraria como um elemento de realidade, como um elemento de finalidade ou no plano de ação. Nós entendemos que, antes de mais nada, ele deve entrar como elemento de realidade, porque aquilo é algo que faz parte da realidade. Até então, naquela escola, os professores, a proposta curricular tem contemplado aqueles conteúdos, tem trabalhado com aqueles conteúdos. Agora, se aquilo vai ficar ou não, vai depender da finalidade que eu tenho. Então, é muito comum que no plano de ação, quase todos daqueles conteúdos estejam presentes no plano de ação. Mas, em princípio, porque se o professor pega aquilo e coloca como finalidade, não tem sentido. O conteúdo não é finalidade, o conteúdo é um meio, né? As finalidades são muito mais amplas. Se ele pega aquilo e coloca no plano de ação, ele está abrindo mão do papel dele. Então não precisa planejamento, já está pronto. Então veja que, a rigor, o que você tem que fazer é esse movimento dialético entre realidade, finalidade e plano de ação. Por onde você vai começar, não importa. Se você for um professor sério, você vai percorrer essas três
essas 3 dimensões essenciais. Entendi. Mas e aí, no caso da intervenção pedagógica, então ela vai se dar de que maneira? A intervenção pedagógica vai se dar no plano de ação, né? Se eu tenho essa realidade, se eu tenho esses objetivos, o que eu faço, né? Como é que eu vou? Então eu vou ter esse cuidado, né? Com a aprendizagem efetiva, que está aqui no meu objetivo. Então o tempo todo eu vou estar observando isso. O que eu preciso fazer para que os alunos de fato aprendam? Cada um e todos. E aí a intervenção pedagógica vai entrando. A rigor, a intervenção pedagógica é uma atitude, mais do que uma estratégia momentânea ou um certo período, né? Seria, digamos, mais no final de um trimestre. É uma atitude do professor, né? Que é a própria atitude de fazer com que o aluno aprenda, se desenvolva e seja feliz, né? Aqueles 3 pontos básicos que a gente entende de uma educação de qualidade: aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica. Certo. E qual é a relação entre o planejamento e o projeto político pedagógico, professor? Veja, o PPP, o projeto político pedagógico, ele é uma espécie, que a gente costuma dizer que é uma espécie de guarda-chuva da escola. Todos os outros planos e planejamentos devem estar a ele vinculados. Então, esse guarda-chuva, ele vai contemplar o projeto de ensino-aprendizagem do professor, ele deve contemplar o projeto de trabalho da direção, ele deve contemplar, o projeto de trabalho da direção deve ter como referência o PPP, o projeto de ensino-aprendizagem do professor deve ter como referência o PPP, o projeto de trabalho da coordenação deve ter como referência aquele projeto sobre o lixo no entorno da escola, aquele projeto também deve ter como referência o PPP. Então, nesse sentido, quando o professor está fazendo o seu projeto de ensino-aprendizagem, ele tem que estar o tempo todo, isso que eu estou trabalhando aqui tem a ver com os valores, com as nossas opções, com a leitura de realidade, porque o projeto ele tem essas 3 dimensões também, né? Ele tem finalidade, realidade e plano de ação. Ele tem, na linguagem do planejamento participativo, a gente chama marco referencial, diagnóstico e programação. Para onde queremos ir, a que distância nós estamos e o que fazer para diminuir essa distância. Então é uma articulação viva, o tempo todo dialogando com o PPP. Certo. Nós sabemos que o planejamento é papel do coordenador pedagógico ele poder acompanhar. Mas o que o senhor poderia dizer para os nossos coordenadores pedagógicos que muitas vezes eles ficam sobrecarregados na escola com diversas outras funções, como que algumas pessoas já até dizem, apagando incêndio o tempo todo e fazem de tudo menos o pedagógico. Então, como que evitar que isso ocorra? Tá. Acho que o primeiro ponto é fazer da reunião pedagógica semanal, não sei bem como é que vocês chamam aqui. Nós temos mais conhecido como sala do educador, mas o nome é a formação na escola. Formação na escola. Então, usar muito bem esse espaço, que seja um espaço realmente produtivo ali. Porque o perigo é que muitas vezes esse espaço ele acaba sendo, eu costumo brincar, né? O diretor pega meia hora para dar avisos paroquiais, né? A festa do sorvete rendeu tanto, não sei o que, nós vamos reformar a quadra e tal. Aí chega o orientador educacional, quando tem orientador, pessoal, não coloque falta para a Ana Cláudia, ela está com problema de família, né? Aí chega o coordenador pedagógico todo perdido, né? Onde é que nós paramos? Então vai ser um caos. Por outro lado, tem o problema dos professores, né? O professor que vai para o espaço de formação, como veio ao mundo, né? Não leva um papel, não leva uma caneta, texto, que texto, né? Ele também não lê o texto que tinha que ler. Durante a reunião ele fica conversando, conversa paralela, fica no celular. Então, agora, se a gente consegue superar isso e fazer da reunião, que eu costumo, reunião pedagógica semanal, se a gente consegue fazer disso um espaço vivo, isso já, vários problemas podem ser resolvidos ali e isso já coloca o coordenador numa posição de bastante liderança por parte do grupo. Um outro aspecto é o projeto de trabalho da coordenação pedagógica. E aqui a gente percebe um certo descompasso. Muitas vezes a coordenação pede o projeto de ensino-aprendizagem do professor, mas não faz o seu. É claro que isso não é solução mágica, mas se é difícil você trabalhar tendo um planejamento, muito mais se você não tem. Porque daí você fica muito mais suscetível às pressões externas e acaba virando esse tapa-buraco, esse como é que chama, um apagador de incêndio e tudo mais, né? Então, esse é um aspecto. Um outro elemento
que eu destaco também é a questão da formação do coordenador pedagógico junto com outros coordenadores pedagógicos. Então, eu sou coordenador pedagógico da Escola Paulo Freire, tenho um coordenador pedagógico da Escola Maria Montessori, tenho um coordenador, e a gente, por exemplo, uma vez por mês, a gente se reúne, que é uma maneira também de fortalecer o nosso trabalho para a gente, porque são muitas pessoas, o dia a dia é muito... Uma outra questão é a gente trabalhar mais profundamente com os professores que estão apresentando, por exemplo, um número maior de atrasos ou de faltas, que isso é uma coisa que inferniza o cotidiano da escola. Um professor que falta, você tem que, muitas vezes o coordenador tem que cobrir, então você acaba... Então, quer dizer, se tem um professor que está... Então, a gente, uma das funções da coordenação, né, professor, o que se passa, tentar se aproximar dele, tentar fazer alguma intervenção pedagógica aí para evitar o problema que isso causa no momento de uma falta, de um atraso que acaba levando a esse desvio de função. Um outro aspecto também é que a coordenação tenha a reunião sistemática com a direção. É impressionante, uma coisa tão óbvia isso, né? Mas a gente vê muitas escolas que não tem. Então, você tem que ter um horário. Olha, então, segunda-feira, das 8 às 10, esse horário é nosso. A direção com a coordenação. Vamos planejar a semana, né? E, como eu disse, quem coordena a reunião pedagógica é o coordenador pedagógico, mas a direção participa também. Agora, aqui é outro espaço. Aqui é o espaço onde justamente a gente vai discutir a festa junina, a gente vai discutir a reforma da quadra e tal, mas nesse espaço aqui, normalmente você tem a direção, a vice-direção, o coordenador pedagógico, quando tem orientação educacional, né? Então, essa reunião sistemática, semanal, e para evitar depois que esses problemas se multipliquem. Né? Uhum. Aqui no Cefapro, no nosso estado, a gente tem todos os meses um encontro com os gestores, que é um encontro com os coordenadores toda terceira, no caso de Cuiabá, toda terceira quinta-feira do mês a gente se reúne com eles para discutir e trocar essas ideias, já seguindo essa sugestão aí de outros textos do senhor. Mas com que frequência que as ações do planejamento anual devem ser revistas? Porque muitas vezes ele é entregue no começo do ano, às vezes é só engavetado lá e... Eu acho que vocês trabalham com trimestre, com bimestre? Bimestre. Eu acho que é a frequência bimestral. Tá? Agora, isso é feito, né, na reunião pedagógica semanal, nesse espaço de formação, como uma das atividades. E uma outra coisa também é que a gente insiste que o professor, né, fique com uma cópia do seu planejamento. Isso é uma coisa aparentemente óbvia, mas em algumas escolas o professor entrega o planejamento e não tem cópia. Quer dizer, então como é que ele vai fazer daquilo uma coisa viva se ele mesmo... Então, como ele fica com a cópia, digamos assim, aquela cópia vai ser encebada, ela está acompanhando o dia a dia. E aí qualquer coisa que deve ter no planejamento dele um espaço para as observações, para as coisas que vão mudando, tudo mais. E aí, na reunião pedagógica semanal, nesse espaço de formação, ele vai trocando, mas é bom que tenha um momento, digamos, a cada 3 meses, a cada 2 meses, a gente vamos dar uma olhada, aí pode fazer por área, pode fazer por nível, por ciclo, aí, mas acho que... mas o importante para mim é que o planejamento seja uma coisa do cotidiano, que fique com o professor, que ele leve isso no seu cotidiano, inclusive fazendo as observações, para além do diário de classe, né, as observações dele ali no seu próprio planejamento, que deve ter um espaço para isso. Certo. Professor, agora com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, muda alguma coisa? O que pode ser? Quais são as possibilidades? Talvez quais os limites também dela? O senhor poderia nos dizer quanto a isso? Eu acho que tem algumas possibilidades, tem alguns avanços, né, nesse sentido de se buscar uma equidade, né, de se ter uma referência, que muitas vezes o professor não tinha uma referência, o que era importante trabalhar. Então, acho que existem aí alguns aspectos que são bastante positivos. Né? Por outro lado, tem alguns pontos de preocupação. Para mim, um dos aspectos mais delicados é essa organização anual que a base propõe. Né? De certa forma, ela está colocando, embora a lei maior, as leis maiores, né, que são, no caso, a LDB
e as diretrizes curriculares prevejam o tempo todo a liberdade de organização, ano, ciclo, série, né? Né? Na prática, você quase que inviabiliza o trabalho com ciclos, em função da maneira como ela tá organizada. E essa organização por ano, a meu ver, não tem a ver com o pedagógico. Né? Aquela questão, quem disse que o aluno vai aprender aqueles conteúdos num ano e ainda coincidindo com o ano escolar? Essa é uma arbitrariedade, a gente sabe das peculiaridades, aquela questão universal, o particular e o singular, tem elementos que são... Então, quando você trabalha com ciclos, por exemplo, um ciclo de 3 anos, você sabe que ao término de 3 anos, ele tem que ter atingido aqueles objetivos, mas você tem um percurso de 3 anos para fazer isso. E a base, ela coloca muito essa questão anual. E isso tem a ver com o quê? Basicamente tem a ver com o interesse das editoras, que as editoras de livro didático fica muito mais barato fazer material assim, porque do jeito que estava, a editora quase que tinha que fazer material de acordo com a rede. Embora isso eletronicamente hoje seja muito fácil, mas era um custo a mais. E o outro aspecto é o aspecto da avaliação. Como, para facilitar a avaliação, eles colocam essa avaliação então em alguns anos, né, e aí então você acaba forçando a rede a se organizar em ano em função da avaliação externa. Isso é um absurdo, né? A avaliação externa deveria estar a serviço do projeto político-pedagógico da rede e da escola, e não ao contrário. Então, esse eu acho que é um limite. Agora, em termos de possibilidade, eu acho que a grande questão, assim que eu tenho procurado encarar, vamos aproveitar esse movimento da base para fazer a renovação dos nossos currículos. Né? Então, essa perspectiva de se trabalhar com competências, né? A competência, você articula os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, finalmente, digamos, você tem assim uma chancela legal para você produzir essas mudanças, porque muitas vezes o professor que estava querendo mudar, ele ficava inseguro em função, né, da não compreensão. A legislação dá abertura para isso há muito tempo, mas isso não ficava tão claro. Então, acho que esse fato da BNCC fazer uma aposta muito forte nas competências, possibilita essa renovação, essa inovação na prática pedagógica, que precisa tanto. O ensino instrucionista é muito forte. Aquela coisa do professor falando, o aluno ouvindo, fingindo que ouve, depois devolvendo na prova. Isso é impressionante como isso está presente. Então, eu acho que, para mim, uma das maiores contribuições que a base pode dar é justamente favorecer esse movimento de renovação, de inovação das práticas pedagógicas. É assim que eu tenho procurado trabalhar com as redes, né? Pessoal, vamos aproveitar agora e vamos fazer aquilo que a gente acredita, né? Uma outra pedagogia, uma pedagogia muito mais ativa, trabalhar com os projetos, sistema gerador, estudo do meio, essas coisas que fazem mais sentido para os alunos. Muito bom, professor. Professor, nós somos do Cefapro, Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica. E vários textos que nós utilizamos até nos estudos, na formação que a gente acompanha nas escolas, são textos do senhor. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da formação continuada. O senhor já mencionou os importantes momentos de estudos semanais, mas queria que o senhor deixasse um recado a mais para os professores, para que eles até, como posso dizer, gostem, vejam a importância desses momentos. Veja, em primeiro lugar eu queria tirar o chapéu para o Cefapro, Cefapro, isso. E porque vocês têm uma trajetória, quantos anos? São muitos anos, né? Desde 97. Você vê, são mais de 20 anos. Isso, em termos de política pública, é fantástico, porque o que tem de descontinuidade das políticas públicas, né? Então vocês, né? Já tive a oportunidade de estar em alguns momentos também, até fora aqui no interior do estado. Então, em primeiro lugar, queria parabéns para vocês, né? E em termos, eu acho que uma questão fundamental que a gente tem que investir é na sensibilidade do professor. Em função da longa trajetória desse ensino instrucionista, o professor acha absolutamente natural a aula meramente expositiva. Então, a minha esperança é que a gente, incentivando que o professor se desarme, que o professor olhe mais para o aluno, que o professor ouça mais o aluno,
que o professor seja mais empático, que o professor tente ver o outro ponto de vista, inclusive seja ouvindo o aluno individualmente, seja fazendo assembleia de classe, seja fazendo assembleia de escola, seja trabalhando, a escola trabalhando com os representantes de classe, seja a avaliação da docência feita pelos alunos. É claro que tudo isso tem que ser muito, muito combinado para não parecer que é uma coisa contra o professor. Então, tudo isso para despertar a sensibilidade, porque qual é a minha tese? No momento em que o professor começa a olhar mais para os alunos, ele vai perceber que aquilo que ele está fazendo não está dando certo. Porque enquanto ele não tem essa sensibilidade, quando ele olha e fica sabendo, os dados mostram que a coisa não está dando certo, e ele percebe isso, mas aí tem as justificativas ideológicas. Onde é que está o problema? É lógico, está no aluno ou na sua família. E com essa justificativa ideológica, ele lava as mãos. O problema não é meu, é o problema da família, o problema é do aluno, o problema da estrutura, o problema do Estado. Então, enquanto ele estiver nisso, ele não sente necessidade de renovar e, portanto, não sente necessidade de estudar. Então, o estudo, eu não vou estudar porque tem que estudar, porque tem que, o estudo tem que fazer sentido, ele tem que corresponder a um desejo, a uma necessidade. Então, eu acho que o nosso desafio é estar trabalhando justamente nisso, quer dizer, a atividade humana depende do querer e do poder, não é? E o querer tem essas duas facetas, a faceta do desejo e da necessidade. O desejo é a falta que o sujeito sente a partir da presença do objeto. A necessidade é a falta que o sujeito tem a partir da tomada de consciência da ausência. Então nós, enquanto formadores de formadores, nós temos que estar procurando provocar o desejo, né, colocando em contato com outras perspectivas, outras teorias, e ao mesmo tempo ajudar a provocar a necessidade. E um ponto forte é a sensibilidade dele olhando a própria realidade. Agora, um elemento importante aqui é que o poder, que tem a ver com as condições materiais, as condições políticas, o poder, ele não gera querer, mas a percepção do sujeito de não ter poder bloqueia o querer. Tem muitas coisas que eu posso fazer e nem por isso saio por aí fazendo. Agora, se eu estou querendo alguma coisa e eu acho que eu não sou capaz disso, esse meu querer inicial é anulado por essa minha sensação de impotência. Ou seja, quando a gente está trabalhando com os alunos e com os professores, a gente tem que ficar muito atento a isso, provocar o desejo e a necessidade, e ao mesmo tempo estar atento à representação que ele tem. Você imagina, de repente o professor fala, não, essas coisas de bigodes, essas coisas de mediação, de intervenção, isso não é comigo, eu não tenho formação para isso, eu não tenho nível para isso. Se ele ficar pensando isso, aquilo lá não vai. Eu acho que a gente, enquanto formador, a gente tem que estar atento a isso, qual é a representação. E a melhor forma para isso é provar que ele pode atingir a famosa zona de desenvolvimento profissional dele, propor um desafio que está ali, bem abaixo do nível de desenvolvimento real, isso aí não se interessa nem assim do potencial. E aí ele vai ter sucesso, e esse sucesso fortalece a autoestima, que amplia a zona de desenvolvimento profissional, e aí o ciclo é virtuoso em termos de processo de conhecimento. Acho que a gente tem que estar. De resto, é uma questão ética, é uma questão. Porque aquela história, ser dador de aula é muito fácil, agora ser professor, sinceramente, você está comprometido com a aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno, a alegria crítica de cada um e de todos, através da proteção crítica, criativa, significativa, duradoura, dos conhecimentos historicamente relevantes para a formação da consciência, do caráter, da cidadania, da qualificação do trabalho. Meu Deus, isso não é simples, é da ordem complexa, do livro complexo. E eu preciso disso. Agora, o problema é que o professor muitas vezes precisa obrigar a provocar, até para desconfiar que você precisa de formação, você tem que ter um pouco de informação. E como, de uma geral, a formação do professor é muito frágil, muito marcada por esse modelo instrucionista, ele acha que não precisa. Ele aprendeu lá no primeiro ano do fundamental, que é estampagem, no brinco escolar, ele aprendeu que o que é ser aluno. A educação infantil era outra coisa, chegou agora é sério, agora é para valer. Então, o que é ser aluno? O que é ser professor? É falar, igual. Quando chega na faculdade, ele acha que não precisa aprender os saberes da didática, porque ele já sabe. Tanto é que, se em alguns casos, se ele conseguir um diploma sem precisar frequentar, só pagando, ele topa.
Porque, na verdade, o que significa isso? Ele não sente necessidade, porque lá, pelo imprinting escolar, pela estampagem que ele teve, ele acha que sabe o que é ser professor. Então, veja que é todo esse problema da sensibilidade, né, para essa, termina nunca. Em outras profissões também, né, mas, particularmente na área da saúde e da educação, a gente tem que estudar a vida toda. Professor, na sua fala, uma última pergunta. O senhor me lembrou duas coisas que o senhor falou na palestra que a gente teve hoje pela manhã. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da alegria crítica e sobre a questão da repetência, que hoje em dia muitos professores ainda têm essa visão assim de que pena que eu não posso mais reprovar, porque antes era a arma que o professor tinha meio que para dizer assim para o aluno, ó, você estava bagunçando, não estava fazendo, eu pego você lá no final. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O Spinoza diz que a alegria é o crescimento da potência. Então, a rigor, o que nós temos que fazer é potencializar a potência das pessoas. E isso traz alegria. E a gente vê que muitas vezes na escola é o clima de tristeza, é o clima de agonia, e a gente está desperdiçando essa possibilidade. Existem muitas dificuldades que a gente tem que reconhecer, desde a questão do salário, a questão da formação, a questão das condições de trabalho, a questão da não compreensão da comunidade, da transferência. Então, existem muitos complicadores. A mídia que joga contra, frequentemente. Mas tem o seguinte, existem também as grandes alegrias da docência. Se o professor não experimentar um pouco essas grandes alegrias, ele pode ganhar 20 mil por mês e vai estar insatisfeito do mesmo jeito, porque é uma coisa própria da profissão. Uma grande alegria é o fato de trabalhar com uma atividade extremamente importante. Você trabalhar hoje na docência, você está contribuindo para o futuro da humanidade, você dá um sentido para a sua vida. Num mundo que a depressão avança tanto, e um dos fatores da depressão é a falta de sentido para a vida, quando o professor entende a sua tarefa, ele tem um sentido para a vida, é muito relevante o que ele faz. Mas uma segunda fonte de alegria é que ele trabalha com gente. É difícil, mas é um privilégio. Tem gente que trabalha com papel, tem gente que trabalha com madeira, tem gente que trabalha com dinheiro, ele trabalha com gente. Então, todo dia, pelo contato, ele tem a oportunidade de se renovar. A sala de aula nunca é igual. Né? Então, é difícil, de um lado, mas do outro lado, essa possibilidade de você estar se renovando. Você vê, inclusive, o pessoal da publicidade, que quer dar aula, doa o que ganha, porque o que ele ganha na publicidade é 1000 vezes mais, mas ele quer dar aula para quê? Para se alimentar, para sentir, senso de realização, né? E também para ele se atualizar, para ele poder, porque o jovem está sempre trazendo isso. Né? Então, eu estou com 62, 63, 64, o meu aluno está chegando para mim com 13, 14, 9, 10. Né? Então, eu tenho ali, digamos, entre aspas, uma fonte da juventude. Se eu estiver aberto, eu posso constantemente estar me renovando. O terceiro aspecto é aquele que eu citei, da alegria de conhecer, o prazer de conhecer. Conhecer dá muito prazer. O professor, que é professor, ele não pode parar de estudar, ele vai estar estudando, ele vai ter esse prazer também, muito forte, inclusive até o Freud compara com o prazer sexual. E a quarta grande fonte de alegria é o próprio ensino. Que coisa é essa? Que coisa incrível é essa? Você encontra com ex-aluno, professor, né? Eu tive aqui um pouquinho hoje, alguns momentos assim, no começo. Pô, professor, eu queria agradecer o livro desse senhor. Tá? Você não vai falar que isso não tem preço. Né? Quando você encontra um ex-aluno lá no shopping, professor, tá? É uma alegria, né? Uma sensação maravilhosa. Maravilhosa. Então, encontrar esses elementos da alegria, que isso é um elemento de vida, potencializar. Por outro lado, a outra pergunta, a outra parte da sua pergunta, eu não tenho vontade de nem responder. É uma tristeza impressionante. E a gente tem que trabalhar com isso, porque é um lado da realidade, mas a gente vê, por exemplo, como é difícil as pessoas trabalharem uma concepção de ciclos de formação, ciclos de formação humana, porque essa é uma proposta muito humana, muito avançada, e a gente está numa civilização muito primitiva, particularmente no Brasil, a questão da desigualdade, a questão da discriminação, a questão do racismo, a questão é muito forte, muito forte. Então,
E aí, isso que me angustia no tempo da BNCC, porque a BNCC, como diz o Caipira, né, doutor, está melhorando para pior, né? A BNCC, na medida que ela insiste na questão do anual, da organização anual, de certa forma ela está ajudando as redes a regularem. Eu até entendo, porque muitas vezes o professor não compreende. Agora, é muito triste a gente ver que o professor, em pleno século XXI, né, traz a sua força, a sua potência na negação do outro. Em qualquer profissão, isso é fracasso. No magistério, isso é sucesso. Não, eu reprovo. O professor fala com orgulho, ele enche o peito, eu reprovo mesmo. Era sinônimo de que o professor bom era aquele que reprovava. Isso. Né? Então, é muito delicado. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa conversar muito, sabe? Porque que tem a ver, como eu coloquei na palestra, com a própria organização social, né? O DNA estudante. Não é à toa, qual é a grande obra da pedagogia brasileira? Como é que se chama? Pedagogia do oprimido. Porque existe um processo, é claro que a pedagogia do oprimido é uma pedagogia da libertação, mas é uma libertação que é necessária em função dessa opressão muito forte. Então, uma das marcas assim, do DNA da nossa educação é a exclusão. Essa maldita exclusão, precoce exclusão. E você vê, eu estava outro dia numa escola, e um amigo estava nessa escola e relatou, estava discutindo uma questão de um projeto, e a professora, vendo o aluno argumentar, e o aluno estava argumentando muito bem, porque ele estava muito inclusive, é um projeto de filmagem da escola, e a professora estava cortando porque eles estavam indisciplinados, e o aluno estava argumentando, defendendo. Aí ela vira para o aluno e fala, Cláudio, eu sei que você é assim porque você foi criado por uma avó que não é sua avó, ela expôs o menino assim, é uma coisa de uma violência. Você tem noção do que é você ser criado por uma avó que não é sua e você descobrir isso, o drama dele, e ela expõe o menino assim, sabe? Isso é muito cruel. Eu não estou falando dessa professora em particular, porque se fosse uma, mandava internar. Né? Então, essa coisa, o magistério é uma coisa maravilhosa, mas tem um lado B que é muito difícil. Em que profissão, por exemplo, você coloca o neófito, o recém-formado, na situação mais complexa e mais difícil? Não existe isso, cara. Não existe isso. Na docência existe. Como é que começa o médico? Ele vai lá como residente, com o melhor professor, com o melhor orientador, vai fazendo tal. Agora o professor novo chega na escola, onde é que coloca? Com a turma. Primeiro que é um erro classificar a turma melhor ou pior. Mas eles fazem esse erro. E aí, bom, vai fazer, então pelo menos coloca o melhor professor. Não, porque acabou de chegar. O recém-formado. Sangue novo, vai lá. Isso é um crime. Então, esse é um pequeno exemplo. Uma outra coisa, né, muitas vezes esse clima na reunião. Tem muitos professores que não apresentam, eles fazem uma prática, tem intervenções pedagógicas muito interessantes, mas eles não falam do trabalho coletivo. Por quê? Porque se ele fala, o outro já chega, está querendo aparecer, você não vai mudar o seu salário. Tá? Então, você está começando, você vai ver isso. É o que eu chamo lá, assim, de uma maneira, uma provocação, uma brincadeira, do professor Caveirinha, que já morreu, não sabe que morreu. E esse pessoal, que tem um comportamento necrófilo, tem um comportamento ligado à morte, né? Tem um texto que eu fiz sobre gestão da qualidade, da qualidade, gestão da sala de aula, que eu falo, nós temos duas pulsões, parafraseando Freud, nós temos duas pulsões fundamentais. A pulsão para o magistério vem de magista, mestre, e nós temos também a pulsão para o desistério. Desistério vem de desistir, do latim desistir. Então, você vê que muitas vezes tem colegas que a pulsão para todos nós temos em alguma medida, que é pulsão de vida e pulsão de morte, que o Freud fala, e traduzindo isso para o pedagógico. Todos nós temos, mas tem alguns colegas que têm isso muito exacerbado. E eles têm uma sensibilidade incrível. Quando ele vê um olhinho brilhando de um colega, ele já vai em cima. É impressionante como eles identificam. Antes do coordenador pedagógico perceber, eles percebem. Porque se aquela prática der certo, vai questionar todo o modelo de vida dele, porque o modelo de vida qualquer. Não tem jeito, não tem condição, né? É o sistema, tudo mais. E se algo começa a acontecer, coloca em xeque. Então, isso para mim, a questão da reprovação é um aspecto
desse movimento necrófilo, essa pulsão de morte. É muito triste isso. E eu acho que a gente, para contrapor isso, a gente tem que resgatar as grandes alegrias da docência. Além, evidentemente, ao mesmo tempo, isso é importante, ao mesmo tempo eu me comprometo na sala de aula e eu me comprometo na luta geral, por condições de trabalho, por salário, etc. Não é uma coisa ou outra, são lutas simultâneas. Professor Vasconcelos, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade e sempre que estiver por aqui, possamos continuar trocando experiências e aprendendo com o senhor. Agradeço muito. Você vê que você vai perguntando, as coisas vão se ligando e a gente vai... Né? E é muito bonito, é muito difícil. Né? A vida é dela, mas não é fácil. Mas é dela. Não é fácil, mas é dela.